Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Conversa Preta Digital chegando por aqui. Eu sou Miller Nunes. Vocês já me conhecem, né? Através do jornalismo da TV Bahia. Pois é, agora eu tô aqui na programação no Instagram, no YouTube, aqui da Rede Bahia, nas redes sociais. E hoje a gente vai bater um papo muito massa aqui. É possível, né, a gente falar de racismo nos games? Será que os games são racistas? O mundo dos games? E para esse assunto eu tô recebendo aqui com a gente dois convidados muito especiais. Suiane Costa e também Zezé Oluquemi. A gente vai começar esse papo, eu vou pedir para os dois se apresentarem, são pesquisadores, Suemi é professora e... não, já confundi. Desculpe, gente, Suiane, é porque com Oluquemi de Zezé eu acabei confundindo. Mas ela é professora, pesquisadora dessa área. Já me chamou a atenção o fato de você ser formada em enfermagem e de repente pesquisar tecnologia. E Zezé, que já tem uma pesquisa, produz Afrogames. Quero saber também, o público está comentando, inclusive, o que é Afrogame. Daqui a pouco Zezé vai contar. Mas eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória. Porque foi difícil, inclusive, gente, a gente encontrar entrevistado que tivesse, né, propriedade para falar desse assunto, né, de racismo no mundo dos games. Talvez a gente nunca tivesse pensado nisso. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado que os games pudessem reproduzir racismo. E por isso é importante a gente debater, porque quando a gente não debate, a gente acaba reproduzindo sem saber. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Viu? E, professora, eu queria começar por você. Né? Explica um pouquinho da sua trajetória, né? De enfermeira até pesquisadora de tecnologia. Sim, Mila, todo mundo estranha quando eu falo que eu sou formada, né? A minha graduação foi em enfermagem, mas o meu mestrado e o meu doutorado foram na área de tecnologia e educação. E aí a professora Aline Alves, que é uma grande pesquisadora baiana, né, referência nacional e internacional para a área de games, ela me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, que é um grupo já desde 2002 que existe na Universidade do Estado da Bahia, e investiga games, estuda essa relação entre saúde, educação e os games, e também desenvolve games, né? E aí, desde 2002, esse grupo existe. Eu entrei em 2017, mais ou menos, e em 2018, com a aposentadoria da professora Aline, eu passei a ser líder do grupo de pesquisa. Então, a minha trajetória é essa, investigando os jogos, mas também trazendo para a minha área de saúde, né? E eu daqui a pouco eu vou te perguntar, né? Como é que os games, eles podem impactar na nossa saúde? E quando a gente fala de racismo, a gente fala muito de saúde mental. Zezé, você também estuda isso, pesquisa isso e produz Afrogames. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, eu sou do Instituto Chivibico, né? Então, eu tenho uma formação em antirracismo e direitos humanos desde o ano de 2003, né? E eu já venho debatendo as questões raciais há um pouco antes disso, há bastante tempo. E eu ingressei na Universidade do Estado da Bahia no curso de desenvolvimento de games, né? De jogos digitais. E como essa trajetória, ela já é muito comum a gente aplicar esses diálogos, que é um tipo de o que nós chamamos de influenciamento político, né? Nas áreas onde a gente está, e a gente começou a pesquisar justamente com essas questões, né? Como é que se comporta o mercado de games diante das pessoas pretas, né? Como é que se comporta os games que são produzidos, porque o mercado de game ele é muito grande. A gente geralmente tem acesso ao produto, mas a gente não tem acesso aos meios de produção, né? E os meios de produção, eles são o que a gente mais tem debatido ultimamente, né? E hoje, além de também ser um pesquisador da cultura iorubá, né? Eu também trabalho com assessoria, né, em desenvolvimento de Afrogames. Que bacana. Pois é, gente, então vocês já perceberam aí em casa que a gente está com uma turma bastante rica aqui, né? Muito conteúdo para a gente tratar hoje. Olha, hoje, inclusive, o pessoal lembrou aí nas redes sociais que é dia do servidor público, né? Então, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Parabéns a todos vocês que nos servem a sociedade. Minha avó tinha um ditado assim, um dizer, como a gente diz aqui na Bahia, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o serviço público de qualidade, ele traz acesso, traz empoderamento, traz formação, isso é muito importante. Zezé, você falou de uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem acesso aos produtos, mas não tem acesso aos meios de produção. E aí eu me lembrei lá na infância, né, que eu queria fazer jogo, mas como fazer jogo? Eu já tinha um jogo pronto, né? Então eu queria começar perguntando sobre isso, né? Como que a gente tem ali
o jogo já pronto, como isso impacta na forma que eu vejo o mundo, se eu já recebo alguns estereótipos prontos. Eu sei que a gente vê ali a mulher negra muito hipersexualizada, né? Muitas vezes o negro no papel de vilão. Como é que esse jogo pronto, ele acaba induzindo a criança a ter uma formação de opinião e muitas vezes reproduzindo o racismo a partir dos games? O Huizinga, ele vai dizer que, é um grande pesquisador dessa área, ele vai dizer que o jogo, ele é uma constituição cultural e não biológica, né? Então, enquanto constituição cultural, ele também pode manifestar aspectos culturais e sociais como eles são comumente vistos, né? E isso a gente tem presenciado a gente tem muitos aspectos homofóbicos, a gente tem muitos aspectos negativos sobre as mulheres, e a gente também reproduz também dentro desses processos, a gente pode observar muito bem o papel das pessoas pretas dentro dele, né? Então a gente consegue analisar aí, tem dois aspectos. A gente vê aspectos culturais nórdicos muito fortes, né? Então a gente tem jogos mitológicos que tratam desses aspectos de forma muito nórdica, muito positiva até, porque eles trazem uma representação positiva disso. Mas quando ele vai tratar, por exemplo, de questões sociais comuns, que a gente não é diferente do que a gente vê na TV, não é diferente do que a gente ouve no rádio, não é diferente do que a gente lê. Então esses papéis, eles já têm um papel determinado para as pessoas pretas que estão ali no papel de vilão da história, né? Então é uma produção cultural, né? E à medida que a gente se propõe a mudar esses meios, por exemplo, o Conversa Preta é um instrumento para isso, para que a gente seja visto de uma outra forma, que a gente também propõe o debate, que a gente não só execute aquilo que a gente recebe, mas que a gente também proponha. Então, quando você é um criador de games, de afrogames, você também propõe uma forma de se ver diferente. E isso é muito importante. Professor, explica para a gente, né, de que forma, né, a pesquisa que você tem desenvolvido ao longo da sua trajetória tem se debruçado para desmistificar esses estereótipos. O que é que você tem descoberto a partir da sua pesquisa? Sim. Aqui na Bahia, é importante dizer que em 2014 foi feito um levantamento, né, na indústria, mapeando quem eram esses desenvolvedores, como é que a Bahia estava nesse ranking nacional. E aí, naquele período, em 2014, se percebeu que no Brasil, a Bahia ocupava só quase 4% de desenvolvedores de games. Mas, se a gente pensasse nos jogos desenvolvidos dentro da universidade, a gente ocupava o primeiro lugar, né, comparado a todo o âmbito nacional. Então, mostra como na Bahia a gente tem essa cultura forte de que a universidade está presente nesse papel do jogo como mediador de aprendizado, né? Então, a gente vem desenvolvendo esses jogos e quanto mais pesquisadores negros estão nessa área de games, mais essa temática dos afrogames vai ganhando espaço, né? Porque a gente percebe e a gente acredita e a gente estuda que esses jogos, eles são potentes para construir um espaço de aprendizado. Então, se eu estou num ambiente que não tem os estereótipos, né, que Zezé citou, estereótipos de mulheres e homens hipersexualizados, onde a nossa matriz africana ela está o tempo inteiro sendo desmerecida, inferiorizada, se a gente se vê num outro lugar de sujeitos potentes, inteligentes, então o jogo ele só pode ser uma mídia que vai estar transmitindo informação positiva. E é potente porque ela cria um espaço de aprendizado para todas as idades, né? Crianças, adultos, idosos, então mulheres, homens. Independente de quem você é como sujeito, estar jogando faz com que você aprenda na experiência e aprenda de um jeito lúdico, positivo, né? E assim, é muito sutil, né, a forma que a gente reproduz esses estereótipos. Suene falou aí, enquanto você falava, eu revisitava a minha infância. Eu jogava, acho que quem está nos acompanhando, e você, inclusive, que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pode mandar sua pergunta pelo Instagram, pelo YouTube, e aí mandando a sua pergunta, seu comentário, a gente vai ler aqui ao vivo e debater aqui com nossos entrevistados. E, assim, quando o Suene falava, eu lembrava do jogo que eu jogava na infância. Comentei com o Zezé nos bastidores que eu jogava muito Super Nintendo, que é um jogo provavelmente criado aí nos Estados Unidos, né? Um game criado nos Estados Unidos. Então, nunca imaginei que aqui no Brasil, na universidade, a gente pudesse, então, criar outros jogos, né, pensar plataformas diferentes, criar um novo sistema, né, não apenas comprar o que a gente vê aí todo tempo na televisão, nas propagandas. E, assim, uma coisa que era muito sutil para mim, eu ia jogar futebol e eu queria botar um cabelo do jogador que eu vi. O jogador tinha um Black Power, mas todos os jogadores daquela seleção só tinham cabelo curto. Eu não conseguia modificar o jogador.
Eu não conseguia dar uma identidade a ele. Hoje, em alguns games, a gente já consegue dar uma identidade. Mas sabe o que é de você reproduzir um padrão? E o padrão nunca era negro, o padrão era sempre branco. Todos os jogadores como se fossem todos brancos. Como é que eu vou pegar um time da Nigéria, por exemplo, né, e vou colocar o cara branco ou então com cabelo curto? Eu lembro daquele zagueiro, o Taribo West, que tinha a trança e o cabelo era verde. Eu achava o máximo, eu queria ter aquele cabelo, mas não era o padrão e no jogo não tinha. Então hoje, quando a gente cria o jogo, a gente propõe uma outra visão. Né? E assim, queria que você falasse isso. O que é o Afrogame? Para quem está em casa talvez esteja curioso de saber o que é o Afrogame. O Afrogame ele se propõe a trazer representação e representatividade, né? E esses dois conceitos eles podem andar juntos, sim. Né? Então é para além e pensar além do produto o mercado. Ou seja, na minha concepção não é possível se produzir um Afrogame onde a empresa não seja constituída por essa diversidade. Onde a empresa não tenha pessoas que pensem assim, não tenham pessoas pretas que pensem dessa forma. Então, o Afrogames ele está para além do conteúdo. Né? Você pode ser um jogo muito simples, um jogo de corrida, mas que você traga uma representação positiva desses personagens. E pensando que não é possível, eu acho que o Afrogames ele acaba arrastando toda uma situação, porque quem pensa em fazer Afrogames, ele pensa também nos outros estereótipos, né? Então, sempre será questões positivas sobre isso. Não necessariamente é um jogo que aborde política o tempo inteiro, porque a obrigação do jogo é ser divertido. É entretenimento. Até os jogos educacionais, eles têm que ser divertidos, né? E o aprendizado é extremamente natural. Não tem um jogo que não gere aprendizado. Qualquer jogo ele pode, nem que seja aprendizado motor, qualquer coisa que seja. Mas qualquer jogo ele vai gerar aprendizado naturalmente. Então, o Afrogames surge com essa proposta de repensar o mercado, de repensar o conteúdo que tem sido desenvolvido, de repensar as pessoas que têm acesso a esse conteúdo e, em alguma medida, também popularizar esse processo de desenvolvimento, né? Porque desenvolver game não é barato. Você ter um equipamento não é barato. Imagino. E assim, eu vou lhe confessar a minha ignorância, que eu não sabia que aqui a gente produzia tanta coisa. Quando a professora falou ali, eu falei, nossa, a gente produz muito. Isso precisa chegar a ser acessível às crianças. Eu quero mandar um abraço aqui pro Alisson Oliveira. A Alisson está acompanhando no YouTube, talvez goste muito desse universo de games, e ele falou que o tema é muito bom. E é muito bom ter você aqui com a gente, viu, Alisson? Traga aí sua comunidade também, talvez você seja até um gamer aí, né, no YouTube, tá nessa plataforma que tem muitos. E você sabe assim, Suiane, quando eu encontro uma criança na rua, antigamente, quando eu encontrava um repórter, eu achava a coisa mais incrível. E hoje as crianças, quando eu vou conversar com elas, que elas vão fazer um vídeo, ela já tá falando como se fosse um youtuber, né? Olá, galerinha, não sei o quê, toca o sininho e aquela coisa toda. E muitas dessas crianças querem ser gamers. Eles querem desenvolver ali, às vezes, como é que se diz, tutoriais ensinando como se joga determinado jogo. Então seria muito bacana se a gente pudesse dar a essa criança o acesso a ela produzir o próprio jogo, ela entender como se faz, ela conhecer quem são os desenvolvedores, até porque é um mercado bilionário, né? Se a gente parar aí para pensar nos grandes festivais que a gente tem hoje no Brasil. Quando a gente tem pessoas pretas produzindo, a gente traz democracia nesses espaços. Pro, eu queria perguntar uma coisa. Enquanto professora da área de saúde, né, como esse racismo entranhado nos nossos games, ele acaba nos machucando? Como ele acaba provocando problemas na nossa saúde, física e mental? Eu falo de mental, mas a mental também está conectada com a física, né? É o mesmo que acontece com o racismo, né? Assim, o racismo no país, ele é estrutural. Então, os jogos, eles são instituições, eles são instrumentos onde esse racismo também vai estar operando. Então, o racismo, ele adoece a gente cotidianamente, não só mentalmente, como você falou, né? Mas fisiologicamente falando. Então, existem vários estudos que dizem que quanto mais você percebe a violência do racismo no seu cotidiano, você altera a sua glicorregulação, altera o seu eixo hipotálamo-hipófise. Então, por isso que os negros adoecem tanto de diabetes, de hipertensão. A gente tem mais doenças inflamatórias, e aí a gente vai ter mais doenças cardiovasculares, mais paradas cardíacas. Então,
o racismo ele é um determinante social de saúde, né? A gente adoece porque a gente vive num país que constrói lugares sociais ruins, inferiores, subalternizados, má renda, má alimentação, má acesso ao serviço de saúde, má educação. Então, tudo isso vai adoecendo o sujeito. Então, no país a gente tem processos diferentes de nascer, viver, adoecer, envelhecer e morrer no país. Então, com o game é do mesmo modo. Quanto mais eu interajo com a mídia, que me traz informações estereotipadas, violentas, como você mesmo disse, eu não poder colocar um cabelo no meu avatar para me representar, eu precisar ser um outro que não sou eu naquele jogo, isso vai criando em mim reflexões negativas e violentas, né? É como se eu também não pudesse me aceitar. Você não pudesse ser você. Porque se eu não posso ser eu, é porque eu não faço parte daquele universo. Exatamente. E Zezé trouxe uma coisa, né, que os games reproduzem muito as mitologias nórdicas, grega, que é bacana porque tem um aprendizado, todo game tem um aprendizado, mas e a mitologia, e a história da África, e as nossas religiões de matrizes africanas, entendeu? E a cultura iorubá, você está produzindo um jogo nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouco. Talvez quem está em casa, né, nem saiba realmente o que é a cultura iorubá. Aqui em Salvador a gente tem um espaço, né, muito diverso e muito acesso às religiões de matriz africana. Mas como eu falei para vocês anteriormente, eu sou do interior da Bahia. Né? No interior, nem todo mundo também se propõe e tem acesso a conhecer esses espaços, né? Por um histórico mesmo que nos foi negado nos conhecer a nossa história. Eu queria que você falasse primeiro da cultura iorubá e como você está produzindo esse jogo, né? O que ele propõe. Os povos iorubás, né, nós chamamos de povos iorubás, na verdade, para falar de uma comunidade muito diversa, né, que está ali situada no oeste da Nigéria, do oeste africano, né, naquela parte mais sul da Nigéria, né, e ele está diversificado em alguns países, na Nigéria, no Benin, no Togo também. Então tem essa comunidade, ela chega aqui no século XVIII, né, começa a vir no século XVIII, foram as últimas populações pretas africanas que foram escravizadas, chegam aqui no Brasil, e eles executam um processo de reorganização, né, social aqui, e também essa é a cultura africana e os povos africanos que têm mais evidência no Brasil também por conta, até por um processo racial, porque foi o Nina Rodrigues, né, que era um eugenista em ucraniometria, que desenvolveu a tese de que os pretos iorubás eles eram mais inteligentes que os outros. Não acreditamos e nem defendemos isso, mas isso foi muito divulgado pela comunidade científica, né, no início do século XIX, e isso acabou tomando essa repercussão a ponto disso ter esse boom social sobre essa comunidade iorubá, né? A comunidade iorubá é onde se origina a espiritualidade dos orixás, né? E a gente tem esse reflexo muito grande aqui na Bahia, né? Então, pensar projetos que possam trazer essa representatividade é falar não apenas de espiritualidade. Infelizmente, quando a gente pensa nesses povos, a gente pensa a partir da religião, a partir da espiritualidade, mas a gente tem que entender que esse é um povo como outro, cheio de cultura, de aspectos sociais, de uma série de dinâmicas que são extremamente importantes para a gente se entender enquanto sujeito, porque muitas dessas práticas culturais e sociais são preservadas aqui de forma indireta, né? A gente pode falar aqui uma série de coisas que nossas mães nos ensinam. A ideia de comunidade, de um filho que é cuidado por toda a comunidade, é uma ideia africana, não é uma ideia europeia de mundo. A ideia da utilização de ervas e dessas medicinas alternativas são questão dos povos originários, que aqui se chama de indígenas, mas também dos povos africanos. Então a gente tem aí uma série de características e uma série de comportamentos que estão aí incruados dentro da nossa sociedade e que, por conta mesmo dos processos de embranquecimento, e embranquecimento foi um processo político no Brasil, né? É um processo político no Brasil, faz com que a gente, em muito pouco tempo, não saiba a origem de determinadas práticas que a gente tem, práticas culturais que a gente executa. Então, não apenas os jogos, mas várias outras coisas que a gente pode fazer, a gente pode ter como objetivo
tratar da origem desses processos, né? A gente tem trabalhado agora com a empresa New Player, né, em um projeto chamado Yorubá, que esse projeto se propõe a trazer alguns aspectos de orixá de forma responsável, porque a gente também vê muita coisa estereotipada, né, e em um diálogo com os aspectos geográficos da comunidade Yorubá, que também é muito pouco falado, né? Então, traz língua, traz cultura, traz geografia, tudo dentro de um projeto que é um projeto de jogo analógico, mas é um projeto muito bom. Bacana, já tô curioso, viu? Tô curioso. E assim, pra gente jogar um game como esse, qual plataforma? Não, é um jogo analógico, né? Então você recebe em casa e você joga em casa. Analógico, jogo de tabuleiro. Tipo de tabuleiro. Isso, jogo de tabuleiro. Ah, bacana. Rapaz, e quem não gosta de jogo de tabuleiro, eu gosto. É uma forma de aprender, assim, de jogar com toda a família. E você falou, Zezé, que todo game traz um conhecimento. E eu me lembro que, assim, quando você joga um jogo, por exemplo, americano, você aprende um pouquinho de inglês. Quando eu jogar agora um jogo que traz a cultura iorubá, eu vou aprender um pouco sobre essa cultura, que é minha ancestralidade. Sim. E isso é muito bacana. Professor, eu queria perguntar para a senhora uma coisa seguinte. A gente hoje tem acesso à literatura. A gente pode escolher, por exemplo, livros de pessoas pretas, feitos por pessoas pretas, para as nossas crianças pretas. A gente pode escolher, inclusive, bonecas pretas. E games? Já é possível a gente encontrar nessas plataformas até tradicionais de jogos? Citei aí Super Nintendo, mas tem PlayStation, tem o próprio PC. É possível encontrar? Como ter acesso a isso? É barato? É caro? É acessível? Como o Zezé falou, né? Fazer game é caro. E como a gente não é dono dos meios de produção, é difícil estar desenvolvendo esses jogos em larga escala, né? E com tanto investimento. Então, por isso que é tão importante também que as nossas fundações de incentivos, editais públicos também continuem saindo, né? Porque são fontes de arrecadação para poder desenvolver tecnologia. Então, mas existem alguns, né? Como o Zezé falou, a New Play Studio, Renan, ele já vem desenvolvendo jogos, né? A gente tem a Suder Rio, tem a Rebane Studio, enfim, tem vários estúdios em âmbito nacional que já vem desenvolvendo. O próprio Comunidades Virtuais, a gente agora também está desenvolvendo um jogo analógico, né, de tabuleiro, que é para pensar sobre autoestima e autoamor com adolescentes negros, a partir de textos de Bell Hooks, de Renato Nogueira, de Sobon Fussomé, para que a gente possa ter mais fôlego de desenvolver, porque os jogos analógicos acabam sendo menos custosos do que os jogos digitais, e também conseguir disseminar esses jogos para as escolas, né? Pensando que a Universidade do Estado da Bahia, ela está situada num território negro da cidade. Então, isso também é muito importante, essa ligação com o território e com as pessoas que estão ali, né? E que bacana isso. Então, gente, ó, vocês que estão acompanhando aqui o Conversa Preta, a gente está falando hoje sobre racismo nos games. E vocês que estão acompanhando aqui nossos entrevistados, dá um arroba para eles, que o arroba desses caras aqui é muito importante. Zezé e também a professora Suiane. E faz com que a gente saia daqui desse espaço e procure depois, porque é importante, né, a gente também ter essa autorresponsabilidade de procurar saber mais. A gente hoje está passando aqui 1 hora debatendo esse tema, mas eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando aqui vai querer saber um pouco mais. E vocês, eu já entrei, já stalkeei, sei que vocês sempre divulgam, né? E no final vou pedir umas dicas também aí de onde o pessoal pode encontrar esses jogos, inclusive os analógicos, porque esses jogos de tabuleiro, e quando a gente leva um jogo como esse para a escola, a gente multiplica, né? Porque a criança é um multiplicador. Se você ensina ela ensina para o pai, ensina para o amigo, e aí ela vai repassando, isso é muito importante. E para a gente continuar, Zezé, me diz uma coisa, qual foi o grande empecilho que você encontrou quando começou a se debruçar sobre essa produção? Você falou de custo, aí, Suiane também falou. O custo é o grande empecilho ou tem outros empecilhos também? Tem um custo, né? Porque é muitas horas de dedicação, né? E o maior custo mesmo é em horas, né? Equipamento também, dependendo do tipo de projeto que você faça, mas também a acessibilidade à informação para poder você aprender a desenvolver isso, né? Apesar de ter muito disseminado hoje nas redes, você consegue aprender modelagem, mas tem outras coisas que são da gestão do tempo, da gestão da organização, que é do game design, que são aí aspectos cruciais também para o desenvolvimento, e isso é muito difícil. Além disso também, para se debruçar sobre isso, a gente não encontra informações consistentes
sobre a questão racial no Brasil, no desenvolvimento de games, né? A primeira e única que teve, eu acho que foi a pesquisa da Abra Games de 2018, não foi, professora? Sim. Que trazia, de aspectos gerais, né, foram 375 empresas, se não me engano, que foram pesquisadas. Nesse montante tinha 2.700 pessoas trabalhando nessas 375. Dessas tinha um pouco mais de 250 pessoas pretas e apenas 8 mulheres negras como sócias, né? Então, e foi o único dado que a gente tem. A gente não tem mais nenhum dado sobre isso. A gente não tem um percentual de pessoas pretas que consomem esses projetos. A gente não tem uma série de informações que são informações importantes até para a gente vender o projeto. Porque na hora de vender o projeto, de você negociar, você precisa dizer por que as pessoas, o porquê que eles devem comprar esse projeto, por que eles devem financiar esse projeto. E sem esses dados, são dados extremamente importantes, a gente não consegue vender o projeto para conseguir financiamento para o desenvolvimento do projeto, né? Então, isso é muito difícil, é um empecilho muito grande. Porque, como a professora falou, a maior produção que se tem no Brasil hoje de games são produções financiadas pelas universidades, né? A maior produção para isso. Só que até os recursos para um projeto grande como a gente pensa, a gente não consegue através de financiamento dessa forma, né? E a gente não consegue justamente parcerias para poder desenvolver isso, porque a gente não tem os dados que justifiquem que a pessoa tem que apostar naquilo e que aquilo é rentável. E quando a gente vive um momento, né, professora, da universidade está sendo tão desvalorizada, o incentivo à pesquisa está sendo cortado, isso fica ainda muito mais difícil, né? Muito mais, porque a gente vai perdendo no financiamento para os desenvolvimentos tecnológicos, para as pesquisas teóricas que vão subsidiar os desenvolvimentos, bolsa para os estudantes, né? Sim. A gente está falando de universidade pública, os nossos estudantes são universitários, muitas vezes da periferia da cidade, estudantes negros, né? Que têm dificuldade de se manter na universidade. Então, um ataque à universidade é um ataque direto, né? A esses corpos negros que estão ocupando a universidade. A gente precisa de ações afirmativas, né? Para que eles se mantenham estudando, para que eles sejam novos pesquisadores, novos desenvolvedores, e esse ciclo não pare, né? E esse ciclo se fortaleça cada dia mais. A gente está aqui recebendo a pergunta do Vitor HCS, né? Eu acho que está vindo aqui do Instagram, gente, é isso mesmo, do YouTube? Do YouTube. Boa tarde. A maioria dos jogos hoje, mesmo representando diversas mitologias e religiões, são adaptáveis para ser vendido. Como podemos vender os jogos com temática afro sem perder a identidade? Bom, um jogo ele se propõe logicamente, né? Se a gente está se tratando de entretenimento, há uma liberdade na produção, né? O que a gente tem que entender é quais são os pontos básicos, né? Que não gerem desrespeito e não gerem agressividade sobre essa mitologia e essa história, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma civilização inteira. Então, da mesma forma, tem muitos jogos extremamente respeitosos, né? E que tratam da mitologia e fazem modificações necessárias para tornar um jogo agradável, um jogo divertido, um jogo que traz entretenimento para as pessoas. Qualquer projeto pode ser desenvolvido a partir disso. Qualquer um que você pode imaginar. Se você quiser pegar um milho, você faz um jogo com milho. E vai ser um jogo divertido. E você pode falar de onde o milho vem. E você pode tratar até se é um milho transgênico ou se é um milho orgânico. Qualquer coisa você pode transformar em jogo. Vai depender muito da narrativa, né? Como isso é desenvolvido. E há que se ter uma responsabilidade de ter alguém que oriente e que conheça esses aspectos, né? Que são aspectos muito minuciosos, para poder fazer um jogo com responsabilidade. Que bacana. E quando você fala, eu sorri, porque, mais uma vez, retorna à infância. A criança é muito criativa. Ela brinca com tudo. Né? Eu costumava... Minha mãe tinha um barzinho junto com meu pai e eu cresci nesse barzinho. E, para brincar, eu pegava a cadeira do boteco ali, aquela cadeira de ferro, que tinha uma barrinha assim, botava uma de um lado e outra do outro. Era o gol. E com a bola de papel, que era o papel de cigarro ali, que era das caixas de cigarro, eu amassava, passava um durex e jogava. E aí jogava, uma hora eu era o Brasil, outra hora eu era outro time. E assim, a gente é criativo por natureza, eu acho que todos nós somos e a gente pode, né, produzir e realmente respeitando a identidade. Professor, eu queria acrescentar sobre essa pergunta do Vitor, eu agradeço até, Vitor, a participação aí no YouTube, viu? Vitor HCS,
e por esse nick aí, eu acho que ele até ele é gamer também. Né, que ele pergunta assim, como podemos vender os jogos com a temática afro sem perder a identidade. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Complementando, só que é um universo ficcional, né? Sim. Lúdico, então a gente tem liberdade. Sim. O que a gente ratificando o que o Zezé disse, né? A gente não pode se violentar para vender o jogo. Eu acho que um jogo afrocentrado tem isso como princípio, né? A gente vai colocar a cultura preta no centro desse jogo. Sim. E aí da maneira mais diversa, mais lúdica, mais divertida possível. Mas eu acho que essa concepção de não nos deixarmos corromper para vender o jogo, eu acho que isso que é muito importante. Bacana. Gente, a gente está quase chegando no final, nem parece, né? Falta pouquíssimo tempo. Então, se você está participando aí com a gente, aqui no Instagram da TV Bahia, nas redes sociais, no YouTube, né? Continue aí debatendo, participando desse debate. Segue a professora, segue Zezé. E assim, é muito legal a gente estar aqui hoje. A gente recebeu algumas participações e eu queria perguntar uma coisa para a Suiane antes da gente encerrar, que eu acho que é muito importante. Como hoje eu, enquanto jovem, posso ter acesso à universidade para poder participar do desenvolvimento de games? É possível aqui na Bahia, através da UNEB? Como é que é? Sim. Se você não for, né, o estudante de graduação lá e fazer parte do grupo, a gente tem um projeto na universidade, esse é um projeto muito importante, que é a seleção de alunos do ensino médio da rede pública de Salvador, e eles são selecionados para que eles sejam bolsistas no nosso departamento, no nosso grupo. Então, os alunos de 15, 16 anos já começam a trabalhar com pesquisa, desenvolver jogos e ganham uma bolsa para estar nesse projeto. Então, eu estou no meu 3º ano de orientação de alunos do ensino médio nesse projeto. Eu acho que é algo que a gente precisa investir. Colocar esses alunos para se sentirem potentes desenvolvedores de uma tecnologia importante desde muito cedo. Inclusive porque isso estimula para que ele se veja como um corpo que pode ocupar a universidade, né? Que tem um caminho para ser seguido após o seu estudo, né? E finalizar o seu ensino médio. Então, eu acho que isso é algo importante. Então, como é que eu então acesso esse espaço? Só para ficar bem claro, o estudante de 15, 16 anos, ensino médio ali, ele entra no site da UNEB, tem um endereço específico, é um edital que abre? Site. Na verdade, os professores precisam fazer parcerias com essas escolas, né? E aí... A escola pode propor também? Ou essas escolas também podem propor, sim, podem propor a parceria, com certeza. E qual é o departamento lá, qual o curso da UNEB que a gente procura? No meu caso, pode procurar a mim. Olha, o grupo Comunidades Virtuais, lá na UNEB. Comunidades Virtuais, @Comunidades Virtuais. Isso. Pronto, eu já estou seguindo, vocês também sigam aí. Olha, a voz da consciência aí, Mira Silva, repete para mim, elas, o que comentaram aqui? Elas nas sextas... Diz que a entrevista está muito bacana, está parabenizando a gente aqui no Instagram da TV Bahia. Então, pessoal que faz parte desse perfil, muito obrigado. Viu? Nossos convidados agradecem, né? Zezé, e assim, antes da gente finalizar, quando é que seu jogo está pronto, cara? A gente está trabalhando, né? Tem essa questão mesmo do financiamento, né? De apostar em encontrar processos, né? Que financiem a distribuição desse projeto. Então você que é empresário, viu? Pode financiar, favor, abre aí o caixa. Tá? Então a gente não pode estipular um tempo ainda, mas estamos fazendo o que é o mais importante, né? Que é trabalhando muito pesado, tendo um projeto muito bacana, com muita responsabilidade. Isso às vezes leva um pouco de tempo, né? Mas em breve, fiquem antenados aí na nossa rede aí, que em breve a gente está falando novidades sobre o lançamento do projeto. O arroba do Zezé, gente, @ifatolá.oluquemi. Isso. É isso? Isso. Pronto, eu vou deixar aí, o pessoal também que tiver, pode ir no IG da TV Bahia, tá lá o card do Conversa Preta, e aí vocês podem seguir o Zezé. O arroba da Suiane ou Comunidades Virtuais. Isso. E aí, são arrobas importantes, viu, gente? Pra gente se empoderar, produzir os nossos games, conhecer. E eu queria que vocês agora dessem uma dica para os pais, para as crianças, para os jovens que estão nos assistindo, por onde começar a consumir um game diferente, né? Por onde começar? Quais espaços, quais jogos que a gente pode consumir já para formar o novo público? Porque é importante, desde a criança até o jovem. Eu vou sugerir um jogo que é produzido, inclusive, dentro da universidade, né, por uma empresa chamada Oca Games, que é um jogo chamado Árida, né, que é um jogo que se passa no sertão nordestino, né? Então trata de uma criança
preta, com a família preta, com uma realidade que ela é muito nossa, né? E é um jogo produzido aqui em Salvador, com profissionais maravilhosos, né? Já está na sua segunda edição de desenvolvimento. Então, a minha sugestão de hoje vai ser esse de jogo digital, e é um preço super barato, né? Tá um preço super bacana, dá para você acessar. Onde é que a gente encontra para baixar? Baixa Na Steam. na Steam, né? Na Steam é uma plataforma de distribuição de games, né? Então você encontra na Steam, mas você pode seguir aí a Oca Game Lab, né? Então a minha dica de hoje vai ser o projeto da galera da Oca, que é um projeto maravilhoso. Gente, emocionante até. Que bacana. Eu já fiquei curioso e eu vou pedir, professor, para que a gente faça o seguinte, ó. A gente, logo depois aqui da live, a gente coloque o arroba, né, do jogo, Sim. da Oca Games, para que a gente possa baixar, consumir, para começar a consumir diferente mesmo. Isso. Não é nem questão de propaganda, viu, gente? É questão mesmo da gente formar um novo público, um novo olhar. E, professora, tem uma dica aí? Vou dar duas. Uma gratuita e uma paga. Oh, legal. A Renan, né, da New Player, está lançando agora um jogo chamado Adinkra. Isso. Então é um jogo que vai ser lançado agora e ele é pago, mas é super indico, né, porque fala do nosso povo e de conhecimentos africanos que a gente perdeu. E o segundo é o jogo Aya, que foi lançado pela Suder Rio. E é um jogo gratuito porque foi financiado por um edital público. E é um jogo para... A personagem é uma menina negra que fala sobre o seu Black Power. Então é um jogo super interessante, gratuito, digital. Digital. Isso. E jogos analógicos? Tem algum jogo de tabuleiro que a gente pode comprar ali na loja de brinquedo ou então pedir pela internet, chegar em Esse casa? é a Adinkra Esse que é a Adinkra. professora... Adinkra? Esse é a Ele é Adinkra, analógico. é um jogo analógico. Então a gente... E como é que funciona esse jogo? Já tô curioso. O Adinkra é de tabuleiro? Isso, De jogo de andar tabuleiro. casinha ali? É de montagem, É de né? montagem? É. Pronto, é porque tem que ser realmente acessível. A gente tem que falar, né, a língua do povo que está nos assistindo, tá aqui na internet e deve estar curioso para cozinhar. Eu já estou curioso para jogar, né? A verdade é essa. Mira, a gente tem mais tempo ou a gente tem que encerrar? Como é que é? Então tá bom. Ela falou que posso fazer mais perguntas, então vou explorar um pouquinho vocês. Então, assim, nas escolas hoje, públicas aqui de Salvador, a gente consegue já ter esses jogos ou ainda é difícil, né? Existe algum edital, por exemplo, para que as escolas comprem esses jogos para que na infância, ou isso precisa ainda ser proposto? Qual a dificuldade de entrar com esses jogos nas nossas escolas públicas? Eu acho que uma grande dificuldade é o conhecimento, né? Os nossos professores ainda não são formados para este conhecimento. Apesar da gente ter a Lei 10.639, né, que coloca a obrigatoriedade do ensino e da cultura, né, africana nas escolas, a gente tem uma formação docente que não está dando conta disso. Mas existem bons exemplos. Então, por exemplo, existe um campo de uso da mancala, que é um jogo de tabuleiro, um jogo de plantar e colher sementes, um jogo africano, um dos mais antigos que a gente tem na história da civilização. E é um jogo de estimular lógica, raciocínio, planejamento, matemática. Então, ele vem sendo utilizado nas escolas com bons efeitos, assim, de incentivo à cognição das crianças, de estímulo. E a escola não tem dinheiro para comprar a mancala, a gente tem oficinas que ensinam no YouTube. Usa caixa de ovo para fazer a mancala, usa semente de feijão para fazer, né, as pecinhas. Então, eu acho que investir também nessa potência da criatividade que você falou, né? Usar outros meios, porque a criança não aprende só quando ela joga, ela aprende também construindo o jogo, na interação ali com seus colegas, né? Então, todo esse universo do jogo é importante para o processo de aprendizado. Que bacana. A gente está chegando aqui com um comentário aqui do Instagram, ó. King of Batatas, Zezé Miller e Suiane, incríveis. Que conversa top. Por mais papos assim, um grande abraço para todos da família Kings of Batatas. É o meu time de e-games, de e-sports, né? Então eu tenho um time de e-sports. Reis das Batatas? Isso, somos os Reis das Batatas. É uma brincadeira que a gente faz. Então lá na nossa comunidade nós juntamos um grupo de... Inclusive eu entrei na universidade por conta dele, foi uma aposta que eu fiz, né? Como a galera era muito mais nova, eu fiz, olha aí, vamos apostar quem vai tirar a melhor nota aí no Enem e quem é que vai entrar na universidade. Acabou que eu tirei a melhor nota, acabei que eu entrei e tive que pagar a aposta entrando na universidade para poder incentivar eles, né? Bacana. Então assim foi, assim eu entrei e conheci o desenvolvimento, mas é uma galera que já está inteirada muito, são gamers, né? Eu sou um desenvolvedor, não sou um gamer,
né? Mas eu sou um desenvolvedor e lá funcionava a sede da nossa empresa, lá funcionava também a nossa sala de esportes, né? Nós temos um time, então esse daí é meu time de esportes. Ah, que bacana. A gente tem mais comentários chegando aqui também. Agora sim, gente, eu fico ouvindo vocês e pensando, porque você me diz que entra na universidade e de repente sua cabeça abre para outras coisas que você não tinha se dado conta. Uhum. A professora se forma em enfermeira e de repente vai pesquisar tecnologia. Tá vendo, gente, como a universidade é um espaço que ela não se fecha naquele rótulo que a gente assina ali na hora de escolher o vestibular ou do Enem, o que a gente vai fazer, né? Eu, por exemplo, eu fiz jornalismo pensando que iria escrever. E o racismo já estava presente aí, porque eu não me via na TV, entende? E, de repente, a universidade me propõe esses espaços. Eu estudei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, a UESB. Um salve para todos os meus amigos. E, de repente, numa TV pública universitária, eu recebo a oportunidade de um dia substituir um repórter, ainda quanto estagiário. E ali começa a nascer um novo sonho, né? Então, assim, o espaço da universidade é muito importante e a gente propor aqui no Conversa Preta Digital que os meninos possam acessar esse espaço já no ensino médio é muito importante. Agora, existe um curso universitário para desenvolver games? Sim, que Existe. se quiser ser formado. Existe. O curso de desenvolvimento de jogos digitais na UNEB é o primeiro do Norte e Nordeste de uma faculdade pública, né? E a gente tem que agradecer muito a professora Aline Alves, que é uma pioneira nesse processo de popularização do desenvolvimento de games no Brasil. Ela é especializada em games e educação, também games e saúde, né? Games e cultura. Então, a proposta que ela traz para dentro da universidade é uma proposta que nos faz discutir games não apenas nos aspectos técnicos do desenvolvimento, mas também nos aspectos sociais do desenvolvimento. E por isso que esse curso dentro da Universidade do Estado da Bahia ele é tão importante por trazer justamente esses outros aspectos. A gente vê outros cursos, mas eles são mais os aspectos técnicos, né, do desenvolvimento. E o acesso é por vestibular, por SISU? Pelo Enem, pelo SISU. Pelo SISU. Isso. Quantas vagas por semestre? Aí eu não sei quantas vagas. Eu acho que são 25 vagas por semestre. É muito concorrido? Olha, a primeira foi bem... Isso aí eu já não sei. Mas bacana, Foi, então. Mas o corte não foi desista, alto, não. mas assim, na segunda eu não sei quanto é que foi, porque a gente é um curso... Ou seja, tem recente. muita gente querendo produzir. Muita gente, mas querendo a nota conhecer. é um pouquinho alta, a nota de corte é um pouquinho alta. Não, mas a gente pode. Oh, Com lógico. certeza. Sempre. Olha aí vocês ocupando esse espaço. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, enriquecendo esse debate, propondo um debate que talvez, né, vocês me contaram aí que não se enxergavam muito nesse espaço aqui, não. Eu também não me enxergava. E hoje, estar aqui com vocês é uma alegria imensa, porque a gente traz acesso, a gente propõe um debate diferente e a gente tem um tempo de qualidade para falar sobre uma temática que é fundamental na formação das nossas crianças e dos nossos jovens pretos. E também dos nossos brancos aliados, porque a gente não pode esquecer que a Conversa Preta não é uma conversa só de pretos, é principalmente uma conversa também para todos. E muito obrigado mais uma vez. Quero deixar alguma mensagem final. Eu só vou ler um comentário antes disso. O camisa _09. Salve Zezé, salve Suiane. Representam demais. Coraçãozinho. Tá certo? Vou deixar espaço para vocês se despedirem. Esse é o Gildev, né? O Gildevan, lá da empresa Oca Games também. E é isso. Agradecer pela oportunidade. Esse é um meio que a gente tem de chegar em um determinado público, né? Em um público que consome games, um público que quer produzir e é um público que é ansioso por se ver nesses lugares, né? E se ver das mais variadas formas. É um público que é ansioso por poder ver os seus filhos, né, também representados nesses lugares, sem que os jogos sejam um lugar de desconstrução da identidade e sejam um lugar de construção também dos seus aspectos identitários. Então é isso, agradecer a professora também. Muito obrigado, professora. É sempre bom estar com a senhora. Tá certo. Agradecer também pelo espaço de conversa e de, mais uma vez, né, afirmar que o jogo ele pode ser esse espaço de aprendizado, né? Ele é mais um mediador que a gente pode contar dentro do processo de educação, em qualquer área, na área da saúde, na área de educação, na área enfim, qualquer área que a gente tenha, na área das humanas, das exatas,
porque ele é mais uma metodologia ativa, né, dentro desse processo da gente construir um conhecimento e um conhecimento que vai enriquecer o povo preto e que vai fazer com que os estereótipos sejam cada vez menos compartilhados e que a boa construção de uma identidade negra positiva ela consiga vencer. Tá certo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora, você que está no trabalho, dando aquela pesquisada no Instagram, acessando, tá do alt tab violento aí no trabalho, ouvindo essa conversa preta, talvez aí fazendo alguma outra coisa e ouvindo aqui no YouTube, assistindo. É muito importante a sua participação. A gente falou hoje aí, ó, o mundo dos games é racista e a importância de se desconstruir esse espaço, construir um novo espaço. Eu estive aqui com Soiane Costa, professora, pesquisadora da Universidade Estadual da Bahia, e Zezé Ifatollah Olukemi. Olukemi ou Olukemi? Olukemi. Olukemi. Pronto. É isso aí. É desenvolvedor de games. Isso. Mas joga também. Jogo também. Tá certo. Então, muito obrigado. Ó, gente, tem um compromisso com vocês, viu? A nossa live, ela vai ficar salva no YouTube da Rede Bahia, da TV Bahia. Então, você vai lá, pode acessar essa conversa preta depois, pegar as dicas importantíssimas e fundamentais que eles passaram aqui. E você também pode depois ir no Instagram, dar aquela curtida, aquele @, fortalece, porque é importante. Então, seguir a Soiane, seguir o Zezé e pegar essas dicas. Eu quero que vocês encham a caixa do direct deles aí, viu? De dúvidas, curiosidades. Se você estuda, pede os professores para botar esse jogo na sua escola, né? E outra, quando o jogo de Zezé estiver pronto, comprem o jogo, joguem, porque é importante fortalecer. Muito obrigado, até a próxima e a gente fica por aqui.